Boa noite, família Hope. Graça e paz a todos. Amém. Tem alguém nos visitando nesta noite? Pela primeira vez? Temos visitantes? Temos. Sejam bem-vindos. Para nós é uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Hoje é o nosso último domingo do mês de março. E nós colocamos um tema para este mês, por causa justamente do Dia das Mulheres, como os pastores já falou aqui durante todo o mês. Nós procuramos colocar as mensagens direcionadas, usando mulheres que foram usadas, que fizeram a diferença e que foram ali escritas na Bíblia para nós, não só para nós mulheres, mas para os homens também. São grandes exemplos a serem seguidos por nós. Amém, queridos? E hoje eu estarei falando sobre Ana. E o meu tema desta noite é orar até o milagre nascer. Estão preparados? Orar até o milagre nascer? Amém? E eu quero ler com vocês em 1 Samuel. No primeiro capítulo, nós vamos ler o versículo 10, o versículo 11, o versículo 17, 18 e o 27. Amém? Eu vou falando para vocês, vocês vão correndo aí, tá bom? E quem não trouxe a Bíblia, quem pode estar lendo aqui no telão, todos juntos. O versículo 10, 1 Samuel 1:10, diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. 11, então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. 17. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 18. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. 27. Pedi ao Senhor que me deste este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Amém? A Bíblia, queridos, nos revela, nos conta que Ana e Penina eram duas mulheres casadas com um homem chamado Eucana, mas viviam realidades totalmente diferentes, completamente diferentes. Enquanto Penina, ela tinha filhos, Ana enfrentava uma dor assim profunda, porque ela não conseguia gerar. E mesmo sendo amada por seu marido, você em casa, leia o capítulo inteiro. Eu precisei pular um pouquinho porque é grande, mas leia em casa o capítulo e você vai ver a história toda. É lindo, maravilhosa a história de Ana, essa oração dela. E mesmo sendo ela amada por seu marido, Ana carregava um vazio profundo que ninguém conseguia preencher. E fora isso, ela ainda tinha que lidar com as provocações diárias de Penina. Pensa nós, mulheres, Você ser perseguida, humilhada, você toda hora está olhando para aquela outra mulher, cheio de filhos, e você não conseguir gerar um pelo menos. Isso torna a história de Ana, queridos, ainda mais forte. Porque mesmo ela sendo uma mulher amada,
ela ainda carregava uma dor profunda em seu coração. E o que isso nos ensina? Que o amor das pessoas, olha só, o amor das pessoas não podem preencher o vazio que só Deus pode preencher. Por mais que eu ame o meu esposo, por mais que ele me ame, por mais que nós amamos a nossa família, nós não conseguimos preencher o vazio em nossos corações ou nos corações deles. O único que pode preencher é Deus. E haverá momentos em nossas vidas que por fora as pessoas vão olhar para você e vão falar: nossa, tá tudo bem. A pessoa tá muito bem, tá tranquila, tá. Mas lá dentro, por dentro, a luta ela é silenciosa. Aquela dor que você enfrenta todos os dias. Essa dor lá dentro, que ela é profunda, que ela é silenciosa. É exatamente nesse lugar, queridos, dessa dor, que Deus começa a gerar milagres. O meu marido não sabe, não conhece o meu sofrimento, se eu não falar para ele, ou vice-versa. Mas nós servimos a um Deus que Ele sonda, que Ele esquadrinha o nosso coração. Então Ele sabe qual é o nosso sofrimento. E é nesse lugar de dor que começa a sementinha gerar o milagre dentro de nós. Para as mulheres daquela época, não ter filhos não era apenas uma frustração, mas era uma humilhação. Era motivo de vergonha, era motivo de chacota das outras pessoas, das outras mulheres. E todos viam, o exterior de Ana, mas ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo lá dentro, no interior de Ana. As pessoas olhavam para ela e achavam que estava tudo bem, mas lá dentro, só Deus sabia o que Ana estava vivendo. E no verso 12, que nós não lemos aqui no começo, o sacerdote Eli, ele olhou para ela, ficou olhando para Ana e achou que ela estava embriagada, porque ela estava mexendo os seus lábios, meio que sem som, porque ele não conseguiu ouvir o que ela estava falando. Então ela movimentava os seus lábios, e ele achou que ali ela estava embriagada, e deu uma bronca nela. Só que Ana, ela não estava embriagada, ela estava orando, ela estava buscando a Deus, ela estava colocando diante do Senhor as suas necessidades. E mesmo em meio a tanta dor, queridos, Ana tinha força para continuar buscando a presença de Deus. Eu sei que há momentos difíceis para nós. Há momentos muito doloridos. Há momentos em que a gente acha que não vai conseguir. Mas é nesse momento que você tem que surpreender a você mesmo. Se surpreenda. E você vai ver como Deus irá te surpreender. Fé, queridos, não é ausência de dor. Nós não estamos livres de passar por sofrimento. Fé é permanecer em Deus, mesmo quando tudo dentro de nós esteja despedaçado. Isso é ter fé. Ana nos ensina que o maior erro que nós cometemos não é passar por uma dificuldade, não é chorar, não é passar por uma dor. E sim, parar de orar enquanto nós estivermos atravessando essa batalha. Esse é o nosso maior erro. E ela nos ensina isso. Existem milagres que eles não vão acontecer da noite para o dia. Existem milagres que eles não são imediatos. Claro que existem alguns, mas na maioria deles não é assim, não é da noite para o dia.
eles são gerados no secreto. Eles são gerados através da nossa oração. Existe um processo para gerar esse milagre. Existe um processo. E a oração, ela faz parte desse processo. Hoje Deus nos chama a viver essa experiência. A de não desistir no meio do processo. E orar até que o milagre seja gerado. Até que o milagre nasce. E para nós, a primeira aplicação é transforme a dor em altar. E eu vou ler novamente o versículo que eu já li, em 1 Samuel 1,10, só para a gente trazer mais a nossa memória. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Queridos, Ana, ela não correu da dor. Ela não correu da dor. Ela levou sua dor a Deus. É diferente. Você correr, querer se afastar, se esconder da dor, do sofrimento que você está vivendo. E você pegar ele, abraçar aquela situação e levar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui. Ela, em momento algum, ela negou o que ela estava sentindo. Qual era o seu sentimento de tristeza? Sobre a sua amargura, sobre a sua ferida de ser ofendida todos os dias. Ela estava cansada, ela estava humilhada, emocionalmente abalada. E mesmo assim, ela escolheu o lugar certo para derramar as suas necessidades, a sua frustração, a sua dor, que era a presença de Deus. Ana, ela não se fechou, ela não se revoltou, ela não murmurou, ela não se afastou da presença de Deus, ela não desistiu, ela simplesmente se posicionou e tomou uma atitude de fé. Isso é poderoso, porque muitas pessoas, quando passam por dificuldades, passam por lutas, por sofrimento, a reação delas é o contrário. A reação delas é de parar. Não vou diante, não vou prosseguir, porque a luta é muito grande, a dor é muito grande. Há pessoas que, quando elas se machucam, elas se afastam da igreja, elas se afastam da presença de Deus. Há pessoas que, quando se frustram, se esfriam na fé. A fé dela vai diminuindo. Quando ela não entende o propósito daquela situação em que ela está vivendo, ou se acha que ela não é merecedora daquele sofrimento, ela para de buscar. Ela para de querer entender o processo desse milagre. Mas Ana nos ensina que o lugar da dor não é longe de Deus. Pelo contrário, queridos, quando nós estamos passando por sofrimento, o nosso lugar, o lugar do cristão, é estar cada vez mais próximo de Deus. Amém? Não é se afastar dele, é se aproximar mais dele. O problema não é estar ferido, o problema não é você estar sofrendo, você sentir dor. O problema é você viver ferido, sentindo dor, longe da igreja, longe do altar, longe da presença de Deus. Quando você transforma a sua dor em oração, o que era sofrimento, agora passa a ser semente de milagre. Ela vai começar a germinar. Na escola sempre eles dão aquele trabalhinho para as crianças menorzinhas, plantar feijão, né? Eu lembro que eu fiz esse trabalho com os meus 3 filhos. E meus netos também já estão fazendo esse trabalhinho para ver o feijão brotar, germinar.
E esse feijão, ele não brota da noite para o dia. Você precisa cuidar, molhar, né? Uns estão na terra, outros estão no algodão. E ali, aquele feijão, ele vai criando raiz. Ele vai se segurando ali, no algodãozinho ou na terra. E de repente, do nada, onde não tinha nada, começa a brotar. Começa a aparecer uma casquinha do feijão, daqui a pouco já sai uma folhinha, daqui a pouco sai aquele galho. Esse é o nosso milagre. Essa é a semente que tem que estar dentro do nosso coração. Ela precisa estar germinando para que o milagre ele aconteça dentro de nós. Nossa segunda aplicação, que eu coloquei como tema para nós, ore com entrega, não por necessidade. Samuel 1:11. Então fez o seguinte voto: eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Ana não fez uma oração superficial. Ela fez um voto. Ela fez uma entrega total a Deus. É diferente, né, de você só, Senhor, está aqui o meu problema. Senhor, eis aqui o meu problema, está em tuas mãos. É diferente. Você só mostrar o seu problema e você colocar nas mãos de Deus o seu problema. Ela não queria apenas receber um filho, queridos. Ela estava disposta a consagrar a Deus aquilo que ela receberia. Nós aqui na igreja, né, nós não batizamos crianças. A igreja cristã, ela apresenta, ela consagra a criança ao Senhor. E isso é uma necessidade que nós precisamos ter como pais, de consagrar os nossos filhos a Deus. E ela, antes mesmo de receber, ela já fez isso em oração. Consagrou o seu filho ao Senhor. E essas palavras nos revelam que a Ana tem um nível de maturidade muito profundo. Uma intimidade com Deus tremenda. Porque ela não só ora, ela faz um voto com Deus. Então, queridos, isso nos ensina que nós precisamos tomar cuidado quando nós fazemos um voto com Deus. Porque muitos choram no momento de dor, muitos fazem, né? Prometem que vão, se eu receber tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Muitos vão até em todos os cultos, até nos cultos de oração. A pessoa vai porque a necessidade é tão grande, a dor é tão forte, que eu vou para o culto de oração porque eu preciso orar. Mas quando ela recebe aquilo que ela tem colocado diante de Deus, ela esquece quem deu a bênção para ela. Um exemplo bobo, muito simples, que nós já vimos isso acontecer, de irmãos orarem pedindo um carro para ir para a igreja. Senhor, eu preciso de um carro, que eu preciso ir para a igreja, preciso ir para os cultos, eu preciso servir mais ao Senhor. Aí Deus, com toda a sua grandeza, misericórdia, amor, vai e abençoa o nosso irmão e dá um carro para o irmão. O irmão, né, consegue comprar o carrinho e tal. E ali na promessa dele, né, no voto que ele fez com Deus, ele falou: Senhor, se algum irmão da igreja precisar, eu vou na casa dele buscar, levo até a igreja, depois eu levo para casa. Irmãos, quando a bênção vem, ele esquece das promessas, do voto que ele fez com Deus. Nem na igreja ele não vai mais, só passa limpando a cera ali no carro, lá fica o dia inteiro cerando o carro e esquece do voto que ele fez com Deus. Esquece que ele falou: Senhor, eu levo o meu irmão para a igreja quando eu for. Esquece. E nós não podemos esquecer que a palavra do cristão, ela é sim, sim, não, não. E o que passar disso, queridos, é procedência maligna. Sejam gratos a Deus quando você receber o seu milagre.
consagre ao Senhor, mesmo antes de receber a bênção que você tem pedido a Deus. Coloque nas mãos do Senhor e consagre a Ele, porque foi Ele quem te deu. Se não fosse por Ele, nós não conseguiríamos nada, nós não conseguiríamos ter a nossa salvação, nós não conseguiríamos ter a presença de Deus, nós não conseguiríamos ter o amor, a misericórdia, a bondade, a paz que Ele nos dá. Muitos querem o milagre. Muitos querem. E muitos buscam pelo seu milagre. E não está errado de você buscar pelo seu milagre. Mas poucos, queridos, poucos querem viver o propósito do milagre que você há de receber. Ana nos ensinou que a oração não é só sobre receber. É sobre alinhar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para com o milagre que nós temos de receber das suas mãos. Então não é só pedir, mas é entender qual é o propósito daquela bênção que você quer receber. Quando a oração deixa de ser só, Senhor me dá, e passa a ser, Senhor pode usar, olha a diferença. Senhor me dá, e passa a ser, Senhor pode usar. O céu ele se move de uma maneira diferente ao nosso favor. O céu se move de uma maneira diferente ao nosso coração. E Deus, queridos, Ele não libera milagre com base na nossa necessidade. Ele não libera um milagre porque você precisa ou porque você quer. Ele libera o milagre com base de reconhecermos a soberania dEle, de reconhecermos o que nós faremos com o milagre que iremos receber. Ana, antes mesmo de receber, ela consagrou o seu milagre. E nós estamos consagrando o nosso milagre? A nossa terceira aplicação: aprenda a descansar depois de orar. 1 Samuel 1, 17 e 18. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava mais triste. Ana entrou na presença de Deus aflita, queridos, angustiada, triste. Mas quando ela saiu da presença de Deus, ela saiu em paz. Ela saiu tranquila de que Deus tinha escutado a sua oração. O milagre ainda nem tinha acontecido, mas ela já não era mais a mesma mulher. E isso nos mostra que ela creu em sua palavra, que ela creu, confiou no que Deus iria fazer por ela. A Bíblia diz que o semblante dela mudou. Quando ela chegou diante de Deus, ela estava aflita, ela estava triste. E essa tristeza, queridos, que ela, ao chegar diante de Deus, deu lugar à alegria. A ansiedade que consumia o seu coração, deu lugar a descanso. Deu lugar à esperança. Eu sei que às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, né? E aí as pessoas olham em nós e falam assim: tá tudo bem. Mas lá dentro, só você e Deus sabem como é que está. Mas é nesse momento de oração, de entrega, que Deus traz paz ao seu coração. Queridos, tem gente que ora e continua aflito, continua angustiado, continua triste, continua desanimado.
continua até tentando controlar a situação do seu sofrimento, da sua luta. Ora, mas duvida. Não crê que é possível aquilo acontecer. Ana nos ensina algo valioso. A história de Ana, ela é rica em ensinamentos. Que a oração é eficaz, queridos. Vocês já leram na palavra de Deus, né? Que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E essa oração eficaz, ela termina em entrega, em descanso. Ela chorou muito, derramou a sua alma diante do Senhor, rasgou o seu coração diante dele. Mas ela não saiu do altar, queridos, carregando aquele peso que a consumia, carregando aquela dor, aquela incerteza. Ela saiu da presença de Deus, ela saiu do altar em paz, confiando que Deus ouviu a sua oração. É assim que nós precisamos sair da presença de Deus, com o nosso semblante totalmente diferente, crendo que Deus ouviu a nossa oração, que Deus ouviu o nosso clamor. Quem ora de verdade não insiste em controlar, apenas em confiar. Não tente controlar, não é por suas forças que você vai conseguir sair desta luta, desse sofrimento. Mas confia que o Todo-Poderoso está ouvindo o seu clamor. Em 1 Samuel 1:27, que nós não lemos, diz assim: por este menino orava eu. E no tempo certo, queridos, o que Ana pediu em oração, Deus fez tornar realidade. E ela se tornou mãe. Deus não está apenas interessado em nos dar o milagre. Deus está interessado em formar em você, em formar em mim, alguém preparado para receber esse milagre. Sabe aquilo que você está orando e pedindo a Deus? Está preparado para receber? Deus, Ele está interessado em nos preparar para receber essa bênção, para receber este milagre. A história de Ana, ela não ficou no passado, porque todas as vezes que um de nós, que alguém decide a não desistir de orar, a história de Ana vem à tona. Ela está viva, ela está sendo eficaz na vida de uma pessoa. Talvez para nós não exista Penina, e glória a Deus por isso, né? Talvez para nós não exista Penina, porque não é da nossa época, não é do nosso tempo. Mas pode existir pressões, pode existir cobranças, pode existir frustrações, traições, depressões. Podem surgir diagnósticos terríveis na vida das pessoas que nós amamos. Pode ter esperas, que nós estamos esperando por algo há muito e muito, muito tempo, infindáveis. E silêncios, queridos, que dói do mesmo jeito que qualquer outro sofrimento. Por isso que nós precisamos aprender a ter empatia pelo sofrimento do próximo. Porque para Deus não existe nível de sofrimento. É sofrimento e ponto final. O meu servo está sofrendo porque está padecendo por um câncer, tão terrível para todos nós. Esse meu servo está sofrendo porque pegou uma virose terrível. É assim que Deus faz. Ele cuida do nosso sofrimento como se fosse o mais grave, o mais terrível para nós e para Ele. E como Ana, muitos aqui já choraram em silêncio.
Muitos já choraram em silêncio. E já perguntaram: até quando, Senhor, vai esse sofrimento? Até quando, Senhor? Mas Ana nos ensina algo poderoso. Que Deus não rejeita uma oração quando ela é feita com sinceridade de coração. Nós sempre cantamos, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Não é assim? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É assim. Ele não rejeita a nossa oração. Basta somente crer. Porque no tempo certo, queridos, aquilo que está sendo gerado através da nossa oração vai nascer. Esse dia vai chegar. Assim como uma mulher quando está grávida e ela espera o tempo certo para nascer, para dar à luz aquele filho. E no tempo certo aquela criança nasce. Assim será o nosso milagre. Não desista. Porque esse momento, queridos, ele vai chegar. Esse momento de bênção, de vitória, vai chegar para nós. E você irá poder dizer: por isso orava eu. Ana pôde dizer: por esse menino orava eu. E você irá poder dizer: por isso orava eu. Esse é o momento que eu quero pedir a vocês que se coloquem de pé. Assim como Ana, hoje é dia de você sair deste lugar que te traz sofrimento, desse lugar que te traz dor, e ir para o lugar de entrega. E eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, ao altar do Senhor. Traga o peso que você está carregando, que te faz sofrer. Sabe aquela luta que você chora durante a noite? Que você clama pelos seus filhos que estão no meio das drogas, se prostituindo? Sabe aquele casamento em que você chora, pedindo que Deus entre com providências? Aquela cura que ainda não chegou? Venha, traga ao altar do Senhor. Esse peso que te faz sofrer, que te faz chorar, que te amarra de tal forma que você não consegue sair do lugar. Você não consegue prosperar, você não consegue crescer, você não consegue ter um bom emprego, um salário digno daquilo que você merece, porque você estudou, você trabalhou para isso. Traga diante do Senhor. Traga ao altar de Deus. Ana não ficou sentada esperando pelo milagre dela. Ela foi diante do altar de Deus. Ela entregou ao Senhor. Ela fez um voto com Deus. Nesse meio tempo em que o Senhor colocou essa mensagem em meu coração, há uns 15 dias, nós estamos enfrentando uma terrível batalha na família. A minha mãe passou muito mal, né, em casa, e os meus irmãos levaram ela para o hospital. E lá puderam fazer alguns exames e foi constatado que ela estava com câncer no intestino. Logo depois, eles tomaram a decisão de fazer a cirurgia. E geralmente eles tiram de 15 a 20 centímetros um pedaço do intestino. No dela foi tirado 30 centímetros, o tamanho de uma régua. Todo no lado esquerdo do intestino dela foi precisado ser tirado. E nesse exato momento, a minha mãe está na UTI. Só que eu não fiquei em casa parada. Eu fui no altar de Deus. Nós oramos.
nós clamamos, nós buscamos a presença do Senhor. Nós estamos orando para que essa semente do milagre, ela venha a ser real na vida da minha mãe. Que essa semente de cura venha a ser real na vida dela. E que a gente possa contar, testemunhar o que Deus está fazendo na vida dela. Eu não fiquei em casa chorando, murmurando, reclamando. Pelo contrário, irmãos, eu estou sofrendo. Já chorei muito. Por dentro estava quebrado. E eu, como pastor, ainda tinha que dar palavra de ânimo para os meus irmãos. Vai dar tudo certo. O Senhor está com ela. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Existem milhares de anjos guerreando ao seu favor. Queridos, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. A luta que você está atravessando, a dor que você está sofrendo, você não está carregando ela sozinho. Deus é conosco. Deus está segurando as suas mãos. E essa palavra, queridos, que Deus nos deu nesta noite, ela veio como um refrigério na minha alma. Ela veio como um bálsamo de cura. Porque é fácil eu estar aqui em cima e falar para vocês: creiam, acreditem, deposite a sua fé em Deus. E quando chega a minha vez? E quando chega a minha hora? Não é verdade? Eu também preciso tomar essa decisão de levar diante de Deus. Não é porque eu sou pastora que eu não passo por sofrimentos, irmãos. Eu passo por sofrimentos, eu passo por lutas, eu passo por dores, como o pastor Éber, o pastor Elias, como a Mari. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas. Mas todos nós temos um grande diferencial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está à frente, queridos. Ele luta por nós. A sua oração não é em vão. A sua luta tem um propósito. Eu creio em nome de Jesus que essa luta que nós estamos enfrentando com a minha mãe tem um propósito. Dos meus irmãos reconhecerem quem é Deus nas nossas vidas. Que Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Deus é fiel, queridos. Essa luta vai passar. Essa dor vai passar. Ela tem fim, ela tem um dia para terminar. Amém? E juntos nós cantaremos o hino da vitória. Nós glorificaremos ao Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu quero pedir para que vocês que estão aqui à frente façam essa oração comigo. Coloque suas mãos no seu coração. Feche o olho. Vocês que estão aí atrás, mesmo que esteja passando por luta, por dificuldade, mas que não vieram aqui à frente ao altar, faça essa oração também juntamente com os nossos irmãos que estão aqui. Aqueles que podem levantar as suas mãos para abençoar a vida deles, faça isso. Irmãos, vocês aqui à frente, repitam comigo. Senhor, antes de te pedir qualquer coisa, eu te peço perdão. Limpa o meu coração, apaga as minhas falhas e me recebe, não pelo que eu mereço, mas pela tua graça. Senhor, eu não vou desistir. Eu vou orar até o meu milagre nascer. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, aquilo que eu não posso resolver. Fortaleça a minha fé
renova minha esperança, ensina em meu coração a confiar e a descansar em Ti. Me sustenta, Senhor, quando tudo dentro de mim quer desistir, e me leva a viver, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio em Ti. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Da forma que vocês chegaram aqui à frente, triste, chorando, desanimado, voltem para os seus lugares, alegres, felizes, porque Deus irá fazer algo tremendamente, maravilhosamente. Deus irá fazer um milagre em nossas vidas. Eu creio e eu tomo posse da bênção, da cura, da alta da minha mãe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana de vitória. Uma semana onde Cristo reine na sua vida e no seu lar. Amém, queridos? Nós oramos. Agora cabe a nós entregarmos e descansarmos. Descanse no Senhor. Amém? Deus abençoe.